Olá pessoal, um bom dia para vocês, uma boa tarde, uma excelente noite. Aqui quem fala é o professor Bruno Oliveira. Estamos aqui para iniciar mais uma aula do nosso curso Escola de Direito Eleitoral para as eleições 2022. É a nossa aula número 11. E é uma aula muito ligeira. Nós vamos tratar sobre propaganda eleitoral na imprensa escrita e também a reprodução dessa propaganda na internet. Contudo, no tema anterior, quando tratávamos sobre propaganda na internet, ficou faltando dois tópicos. O que eu fiz? Trouxe esses dois tópicos para a nossa aula desse momento. Tudo bem? Pode ser? Depois que a gente esgotar esses dois tópicos, nós vamos tratar sobre a propaganda eleitoral na imprensa, que é muito rápido, as regrinhas são muito tranquilas, então tenho certeza que vai dar para a gente casar esses temas muito bem. Certinho? Bora para o nosso primeiro tema? Só lembrando, se você não me segue no Instagram, diariamente tem dicas sobre as eleições, direito eleitoral lá no meu Instagram, @professorbrunoeleitoral. Certinho? Bora então falar sobre remoção de conteúdo na internet. Será que remover um conteúdo da internet é a regra? É a exceção? Como que funciona isso no Brasil? Esse é o primeiro tópico que nós vamos discutir nesse momento. Vejam só o que diz a resolução acerca deste assunto. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático. Então, a gente já consegue perceber de cara que a regra não é a remoção de conteúdo na internet. Nós temos que lembrar sempre da liberdade de expressão que é assegurada, ok? E a atuação da Justiça Eleitoral em relação a esses conteúdos que são divulgados na internet, ela é mínima. Ela vai ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático. O debate democrático é a regra, as discussões, a diversidade de opiniões, o debate de ideias. Essa é a regra. A remoção deste conteúdo é a exceção. Por isso mesmo que a Justiça Eleitoral deverá interferir o mínimo possível nesse debate democrático. Tudo bem? Bom, olhem só, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, lembrando que no Brasil veda-se a censura, não é mesmo? As ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às hipóteses em que, mediante uma decisão, então não é qualquer coisa. Perceba que dependerá de uma decisão fundamentada. Sejam então constatadas neste conteúdo veiculado violações às regras eleitorais ou ainda ofensas a direitos de pessoas que participam do processo eleitoral. Então, primeiro, é importante que eu encontre nesta veiculação, que eu encontre nessa informação que foi veiculada, violações às regras eleitorais, ofensas a direito de pessoas que participam do processo eleitoral, tais como os candidatos, pré-candidatos, certo? Então, a regra nós já vimos que não é a remoção de conteúdo. A regra é a liberdade de expressão. Só que como no Brasil, todos os direitos, nenhum deles é de forma absoluta, sempre nós temos que observar princípios, sempre que nós temos que observar ali o caso concreto, não é? Então isso é importante da gente levar em consideração também. Prosseguindo, olha só, a ausência de identificação imediata do usuário, então muitas vezes vai ter a veiculação de um conteúdo e eu não consigo identificar quem é este usuário. A ausência identificada desse usuário responsável pela divulgação do conteúdo
não constitui circunstância suficiente para o deferimento do pedido de remoção de conteúdo da internet. Olha só, a ausência de identificação não é circunstância suficiente para deferir, para aprovar o pedido de remoção de conteúdo da internet. Não é porque aquele conteúdo que foi veiculado, não temos ali quem foi o responsável, não temos ali o usuário responsável pela divulgação desse conteúdo, é que só de cara, a partir disso, nós já tenhamos o deferimento do pedido de remoção deste conteúdo. Então veja que isso é insuficiente. A ausência de identificação imediata do usuário não é condição suficiente para remover aquele conteúdo da internet. Lembrem-se desse detalhe, tá bom? Continuando. A publicação somente será considerada anônima caso não seja possível a identificação dos usuários após a adoção das providências previstas no artigo 40. O artigo 40 é da resolução que trata sobre propaganda. Então, para eu considerar uma publicação como anônima, antes disso, eu preciso seguir a regrinha do artigo 40. E o artigo 40, ele vai tratar sobre requerimentos de fornecimento de dados. É possível, então, que eu faça um requerimento para fornecer os dados daquela publicação, da origem, quem é o responsável, por exemplo, pela conta, se foi numa rede social, ok? Porque muitas vezes nós criamos fake news, usuários fake, né? E por trás daquele usuário fake tem um usuário original. Então, será que é possível identificar o IP? De qual máquina? Quem? Então, para que seja considerada uma publicação anônima, primeiramente eu preciso seguir a regrinha do artigo 40, que vai mostrar para nós como que é solicitado o requerimento para fornecimento de dados. Somente a partir da ausência dessas informações é que eu posso considerar uma publicação como anônima. Tá bom? Entendido? Avançando. Olha só a questão agora da ordem judicial. Essa ordem judicial, lembrando que tem que ser uma ordem fundamentada, vamos anotar aqui. Fundamentada. A ordem judicial, então, que determinar a remoção de conteúdo divulgado na internet, vai fixar o quê? Um prazo razoável para o cumprimento. Esse prazo ele não será inferior a 24 horas e deve conter, sob pena de nulidade, olha só que bacana, a URL. Caso não exista URL, a URI ou URN do conteúdo específico. Ah, mas isso aqui é uma linguagem de informática. Não precisa ficar muito atento a isso não. Isso não é tão relevante para vocês não, tá certo? Se atentem então principalmente que esse fornecimento, né, deverá conter, pelo menos sob pena de nulidade, essa URL. URL vocês entendem, que é como se fosse um endereço, né? O âmbito, os limites técnicos de cada provedor de aplicação da internet, tá certo? Então, muito cuidado com isso. Essa ordem que busca a remoção desse conteúdo deve conter, sob pena de nulidade, essas informações, tá? E o prazo razoável para o cumprimento desta ordem judicial é um prazo que não é inferior a 24 horas, professor, tá bom? Prazo não inferior a 24 horas. Pois bem, em circunstâncias excepcionais, devidamente justificadas, esse prazo pode ser reduzido. A regra, então, é que o prazo ele não seja inferior a 24 horas. Mas a própria resolução prevê para nós que é possível que em casos devidamente justificados nós tenhamos uma redução deste prazo.
Então, desde o começo, eu tenho falado para vocês que a ordem judicial de remoção de conteúdo, ela deve ser fundamentada, ok? Pois bem, agora, importante que vocês saibam também que essa fundamentação, ela vai também, inclusive, abranger a possibilidade de redução do prazo para a remoção do conteúdo.